prosseguir com a nossa catequese paroquial, invocando o auxílio de Nossa Senhora e do nosso anjo da guarda, para que possamos compreender bem a doutrina da nossa fé e guardar tudo com muito amor, meditando no nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Nossa Senhora, auxiliadora dos cristãos, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Amém. Nós começamos, queridos irmãos, no último domingo, uma série de catequeses sobre a oração. A oração que é a quarta parte a qual se dedica o catecismo da Igreja. E, dentre tudo que vimos na última catequese, você pode procurar nas gravações que estão dispostas no nosso canal da Web TV. Nós vimos que é a coisa mais nobre e que pode mais nos enobrecer enquanto seres humanos aqui na Terra, e o que nós podemos fazer assim de melhor, né? Por quê? O que nos diferencia do restante da criação no plano natural, ou seja, dos animais, das plantas, etc. É justamente a alma espiritual que Deus Nosso Senhor nos deu, que inclusive é onde toca a imagem e semelhança de Deus. Ora, Deus é Espírito, então aquilo que nos faz a sua imagem e semelhança não é o nosso corpo, mas sim a nossa alma. Olha, isso já no plano natural coloca o homem numa situação de rei de toda a criação. Mas nós somos, e hoje nós vemos isto na solenidade da Santíssima Trindade, nós somos redimidos pelo sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, adotados como filhos de Deus, não só na ordem da criação, mas também na ordem da graça, e somos feitos templos do Espírito Santo. Então, a oração, ela dispõe, né, ela exige o nosso intelecto e a nossa vontade, que nos coloca numa condição de superioridade em relação às outras criaturas no plano natural. E na ordem da graça, essa elevação é ainda maior. Por quê? Porque é justamente o modo em que nós não só nutrimos também a nossa alma, mas no qual nós nos colocamos em comunicação, ou seja, em comunhão com Deus Nosso Senhor, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, por maior que uma pessoa, ouçam isso porque é sério, é grave, é importante ouvir isso. Por maior que uma pessoa nesse mundo fizesse altas conquistas, altos prodígios, né? Mas se ela não reza, né, significa que o que tem um valor maior, o que é mais importante, o que a enobrece de fato, não só diante desse mundo, mas do mundo espiritual e diante de Deus Nosso Senhor, ela não faz. Então ela está perdendo, ela não faz aquilo que tem um valor maior. Ainda que ela fosse apreciada por todo mundo, sei lá, como se tivesse descoberto uma coisa importantíssima que salvasse a vida de milhões e milhões de pessoas. Isso é importante? Mas ficaria muito, muito aquém daquilo que o homem pode fazer de realmente valioso, que o coloca numa situação de grandeza diante de Deus e diante de toda a criação, que é a oração. Não há nada de mais importante e de maior que um homem possa fazer do que rezar. E é o que nós seguimos considerando a partir de agora. Nós fazíamos uma pergunta na última catequese a respeito de
como se divide a oração. Vamos responder de novo essa pergunta? A oração divide-se em mental e vocal. Oração mental é a que se faz com a alma. Oração vocal, a que se faz com as palavras, acompanhadas da atenção do espírito e da devoção do coração. Então nós vimos que a oração ela pode se dividir entre vocal, que nós fazemos com a boca, expressamos através de palavras, mas há também a oração mental, que é aquela que nós fazemos no nosso interior, não colocamos nas palavras propriamente ditas. Pois bem, o que nós podemos definir enquanto oração vocal já está definido e mental, né? O que é a oração mental, portanto? É quando nós pensamos em Deus, né? Então veja que é a ponta da alma ali que está, e é justamente, né? Não tanto que dentro de nós, se nós pudéssemos fazer uma divisão, é exatamente assim. Com a parte inferior da alma, aquela que está mais perto da carne, né, da matéria, pode colocar aí os sentidos e etc. É nessa parte que trabalha o demônio com as suas tentações, nas partes inferiores, porque ele não tem acesso à parte superior, à inteligência, à vontade. Ele consegue abrir caminho se deixa espaço aberto para ele, através dos sentidos, tanto externos quanto internos. Mas ele trabalha com as partes baixas da alma. E Deus, Nosso Senhor, onde Ele age com a sua graça suave, né? Na inteligência, na vontade, o que nós poderíamos chamar de consciência também, se ajuda a entender. Então, onde se dá a oração mental, né? Ela vai fazer uso da imaginação, da memória, né? Mas é a inteligência e a vontade, a inteligência que se põe, que faz aquilo para o qual ela foi criada, conhecimento de Deus, e a vontade também para aquilo que ela foi criada, para amar a Deus Nosso Senhor. Então, a oração mental é quando pensamos em Deus, fazemos atos de adoração, de agradecimento, de reparação, de petição, fazemos pios afetos de amor, de desejo, de alegria, de esperança. Então, nós vamos sempre exprimir com palavras em pensamentos, mas dentro de nós. Essa é a oração mental, que pode ser dividida também em dois tipos, né? A primeira, que trata daqueles que estão iniciando na vida de oração. Então tem uma parte mais ativa do orante, da pessoa que reza, mas não sem a ação, o favor da graça de Deus. E aqueles que já estão mais adiantados, trata uma segunda espécie de oração. Então o orante ele já é mais passivo, quem age é Deus. Deus ele se torna ali a parte ativa da oração. Então, esta oração dos iniciantes, oração mental, se chama meditação. E daqueles que estão mais adiantados, se chama contemplação. O que é a meditação? Isso daí todos os católicos deveriam fazer, cada qual ao seu modo, né? Os padres ao seu modo, os religiosos no convento ao seu modo, mas os leigos também, pais, mães de família, jovens, idosos, deveriam fazer a oração mental, pelo menos enquanto meditação, né? O ideal é que se chegue à contemplação, mas nós vamos ver que isso demora um pouco, é preciso bastante perseverança, é preciso bastante exercício, né? É preciso se empenhar naquilo que a igreja nos ensina na escola de oração. Mas todos, sem exceção alguma, inclusive as criancinhas que já atingiram o uso da razão, aquilo que é próprio da condição delas, deveriam fazer oração mental em forma de meditação. A meditação é quando na oração mental prevalecem as reflexões da mente, os pios afetos. Então está trabalhando inteligência e vontade.
as resoluções e propósitos da vontade, feitos principalmente por iniciativa nossa, né? Então, na oração mental de meditação, se reza com o trabalho ativo das nossas faculdades interiores, ajudadas sempre da graça ordinária de Deus. Graça ordinária, aquela que age em todos os batizados, né? Ou que deveria agir, pelo menos. Então, existem muitos tipos de meditação, ou de métodos, modos de se fazer a meditação. Existem diversas escolas de meditação e que nos deixaram claro os grandes santos, doutores ou místicos. Por exemplo, os métodos de Santo Inácio, ou chamado inacianos, aquele de São Francisco de Sales. Os de Santo Inácio serão encontrados nos exercícios espirituais. O de São Francisco de Sales são os dois mais conhecidos nossos, né? Nós vamos encontrar ali ele ensinando na introdução à vida devota, a Filoteia, que ele escreve principalmente para quem está no século, né? Como cultivar a vida de piedade, e ali também ele ensina a fazer meditação. Aliás, se a gente prestar bem atenção na Filoteia, São Francisco de Sales, ele ensina, mas ele conduz também diversas meditações. Cada pequeno capítulo daquele livro é como se fosse uma pílula de meditação diária, né? E eu posso dizer para vocês que aquele que quer aprender e progredir na oração mental de meditação, pode começar pela Filoteia, Introdução à Vida Devota. Cada dia um pequeno capítulo, seguindo com atenção e, claro, colocando, né, a inteligência e a vontade para trabalharem, para agir para a finalidade para a qual elas foram criadas, a finalidade suprema, né? Porque quando a gente fala de inteligência, pensa lá na escola, no trabalho acadêmico, na vontade, pensa na vida moral. Claro, tudo isso é importante, é para isso também que a inteligência e a vontade foi criada, mas a finalidade suprema é conhecer e amar a Deus nosso Senhor, tá? Então, existem esses diversos métodos, né, que, assim, nós podemos dividir em pelo menos 3 partes, uma oração mental de meditação, né? As considerações e reflexões da mente, vamos refletir sobre um atributo de Deus, um mistério de Deus, ou uma página do Evangelho, o escrito que algum santo deixou. Você vai, né, pensar naquilo ali, você vai de fato meditar, refletir sobre aquilo ali, né, com esforço pessoal seu, tá? Depois vem os pios afetos do coração. Então, são aqueles atos de amor que se faz a Deus, amor, adoração e etc. E a meditação, ela deve constar de resoluções e propósitos da vontade, né? Então, padre, eu quero fazer a meditação diária, como eu faço? Então, se você tem uma vida muito corrida, você deve reservar pelo menos 10 minutos do seu dia, no mínimo, para fazer a oração mental de meditação. E, para quem está começando, deve-se acompanhar de um texto. Já indiquei a Filoteia de São Francisco de Sales, mas você pode pegar a liturgia diária da igreja também, ou pode pegar um outro livro de piedade que foi escrito por um santo, conforme aquilo que você pode compreender, né? Porque a gente progride também no conhecimento das coisas de Deus e do próprio Deus, mas você tem que pegar uma coisa que está ao alcance da sua mente, que não adianta pegar uma coisa difícil, que você vai cansar logo e vai desistir. Então você tem que pegar um texto que realmente alimente a sua alma. Então você vai fazer ali que seja 5 minutos de leitura atenta, muito atenta. Então a primeira pergunta que você faz é: o que eu estou entendendo? O que eu estou entendendo do que eu estou lendo, né? O que o autor quis dizer, seja ele o evangelista, seja ele o santo.
Segunda coisa, aí sim você vai, depois que você leu e fixou bem o texto, pode ser uma página, pode ser uma parte do catecismo também, né? Você fecha e continua pensando, e principalmente se a sua alma se detém num ou no outro aspecto, né? Não tem assim, um trecho que você ouve da palavra de Deus, ou um trecho da pregação do padre. A gente costuma dizer, popularmente, né? Nossa, como me tocou aquilo. Então é aquilo ali que você deve se deter, né? Quando você experimenta um prato delicioso, você fala, nossa, que gostoso, que bom que é isso aqui, deixa eu saborear um pouco mais. Com a vida interior é assim também, né? Nossa, que gosto tem isso, como me toca, como isso é bonito. Então você retém aquilo ali, você para naquilo, você se debruça enquanto você puder, né? E como depende do seu trabalho, você aplica todas as suas potências, né? Falamos da inteligência para conhecer, da vontade para amar, mas também tem aqueles sentidos internos, principalmente a imaginação e a memória, né? Que você está usando ali na sua oração mental. Ok. O que esse texto diz para mim, então? Para a minha vida, para o meu dia, para o tempo que eu estou vivendo. E a partir dali, você configura a sua oração. Na própria meditação, você vai rezando pequenas jaculatórias, né? Ou orações mais longas, que podem ser também espontâneas, ou fórmulas que a igreja nos dá. Meu Deus, como sois belo, como sois grande, como sois tão bom e amável, e assim sucessivamente. Depende da condução que Deus vai dando, que a graça de Deus vai dando para a meditação. De repente, ela pode desembocar num ato de contrição, um ato de fé, um ato de caridade, né? E deve constar também de uma resolução para a sua vida, né? Que geralmente esse propósito ou resolução tem a ver com uma virtude. Nossa, Jesus é tão bom, é tão paciente, tão manso de coração, e às vezes eu ando tão agitado, eu trato tão mal as pessoas. Agora nessa quarentena, então, eu estou vendo, nossa, né, deveria estar em silêncio, mais recolhido, mais tranquilo, tenho tratado tão mal, tenho esbarrado. Olha, preciso fazer então um propósito de ter mais paciência, né? Então você vai fazer o seu propósito. Tudo isso é um esforço interior. A graça de Deus está conduzindo também, mas a maior parte é o esforço do que está rezando, do que está entrando no caminho da oração, e aí vai pedir também o apoio da graça, o socorro da graça, tá? Então, veja só, o fruto de uma leitura espiritual se transforma em meditação, e a meditação, ela vai conduzindo a oração, ela vai sendo transformada em oração mental. Tudo isso é o pensamento, é a vontade que estão trabalhando. O nosso interior é a nossa alma, né? Está nessa comunhão, nessa comunicação com Deus, nosso Senhor. Nós encerramos a catequese de hoje com base na meditação. Na próxima semana nós continuamos e vamos ver também um pouco do que é a contemplação. Podemos dizer que a contemplação é um grau a mais, mas para chegar até lá, repito, é preciso bastante exercício, é preciso bastante confiança na graça de Deus e, é claro, bastante purificação também.